Recebemos aqui no estúdio da Nova Difusora Pinheiro o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Assistência aos Advogados da OAB, Dr. Gustavo Carvalho. Desde que ele assumiu a presidência da comissão em setembro do ano passado, já fez diversas visitas a municípios maranhenses para conhecer de perto as condições de trabalho dos advogados. Dr. Gustavo, hoje o senhor já esteve em Maracassumé, também no município de Governador Nunes Freire e agora em Pinheiro. Que objetivo se pretende alcançar com essas visitas que o senhor tem feito praticamente aos municípios de todo o Maranhão? Boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer a equipe que está comigo, a doutora Tayane, o doutor Leandro, e a todos os telespectadores que estão nos assistindo. O objetivo dessa nossa visita a cada comarca é aproximar mais ainda o advogado do Poder Judiciário, do Ministério Público, consequentemente melhorar a prestação jurisdicional e tentar alcançar ou minimizar aquelas reclamações postas pelos advogados. Esse é um trabalho que está sendo feito desde setembro do ano passado e cada mês a gente intensifica mais. O nosso objetivo é, durante o decorrer de todo 2018, trabalhar em prol da melhoria dos serviços dos advogados e, consequentemente, dos jurisdicionados. Quais são as situações que mais geram reclamações? Quais são os principais problemas enfrentados pelos advogados aí nos municípios do Maranhão? Bom, em regra, os advogados sempre ligam para a nossa comissão reclamando impossibilidade de ter acesso aos autos de inquérito, impossibilidade de ter acesso ao seu cliente nas delegacias. Às vezes, muitas das comarcas, algumas, estão sem juízes, geralmente nos dias de terça, quarta e quinta. Alguns juízes que foram promovidos, a comarca ela reúne 5, 6 municípios e fica sem juiz. O advogado fica sem acesso ao processo, sem poder despachar os processos com juízes. E um ponto fundamental que a gente está trabalhando muito, a ordem está trabalhando muito, que é a questão da emissão de alvarás. Alguns juízes eles tentam preservar apenas o lado do jurisdicionado, expedindo alvará só no nome do jurisdicionado, quando o próprio advogado ele detém nos autos poderes outorgado pelo Constituinte para receber, levantar o alvará. Então nós estamos fazendo essa campanha que tanto o alvará judicial saia expedido em nome do advogado, como também seja expedido em nome do cliente, para preservar tanto os direitos do Constituinte quanto o direito do advogado. Então essa sim é uma campanha da OAB em prol dos advogados. Quando o senhor fala de dificuldades nas delegacias, acesso aos presos, tem relação com o quê? Uma dificuldade que é imposta ou porque o funcionamento das delegacias é muito limitado? O que seria? Bom, existem alguns interiores que ainda tem aquela figura do carcereiro, que são funcionários cedidos pelas prefeituras locais. Esses funcionários, algumas delegacias, elas fecham ou encerram suas atividades a partir das 18 horas. E quando os advogados chegam para ter acesso aos seus clientes, que é um direito constitucional, são impedidos de ter acesso aos seus clientes. Então ele liga para a ordem desloca um delegado local ou até a própria comissão sai de São Luís e vem tentar atender essas demandas. Para quê? Porque o advogado tem direito tanto a ter uma conversa reservada, uma reunião com o teu cliente reservado, como também acesso aos autos. Então essas são umas rotineiras violações de prerrogativas que acontecem nos interiores. Ao todo, quantos municípios já foram visitados? Já que o senhor iniciou esse trabalho em setembro do ano passado, já se passaram aí aproximadamente 4 ou 5 meses, já foi possível visitar quantos municípios? Em média, mais ou menos uns 20 e 22 municípios. A nossa meta até o final do ano seriam 217 municípios. Visitando 217 municípios. E haja muita viagem. Exato. Já há um cronograma montado? Existe um cronograma semestral que ele finaliza agora em junho. Em junho estamos elaborando um novo cronograma para o final do ano, onde a comissão viaja praticamente 1 ou 2 vezes por semana. De modo geral, os problemas são comuns ou existem regiões em que apresentam problemas mais peculiares? Não só, aqui eu friso, não só nas comarcas, não só nas delegacias, mas existe também um problema de atendimento no Banco do Brasil. Às vezes clientes ou advogados se dirigem ao Banco do Brasil para levantar o alvará, são mal atendidos, algumas vezes eles não têm a senha para liberar o alvará, enfim, fica sempre aquele tumulto, dificultando a vida do advogado, dificultando
a vida do jurisdicionado e sempre deságua na comissão de prerrogativas. E sempre nós estamos tentando buscar e resolver todas as demandas que chegam na ordem. E aí, o senhor acredita que com essas viagens é possível mudança nessas dificuldades? É só uma questão de diálogo ou há toda uma estrutura que também precisa de modificação? Olha, eu tenho notado um certo desconhecimento, tanto dos órgãos quanto dos servidores públicos. Inclusive a ordem, através da Escola Superior de Advocacia, está estabelecendo um calendário de palestras do que seria a violação de prerrogativa dos advogados. Porque o advogado que tem sua prerrogativa violada, consequentemente o cidadão que depende da voz do advogado também tem seus direitos violados. Isso é um direito constitucional adquirido na nossa Constituição. Então essa é uma campanha também que está sendo feita, uma campanha de conscientização através da Escola Superior de Advocacia, visando o quê? Visando acima de tudo conscientizar os servidores, os magistrados e o Ministério Público do direito que o advogado, da prerrogativa que o advogado tem de buscar o acesso, buscar os autos, buscar o interesse do seu constituinte. Bom, quando se fala de desconhecimento, o senhor citou entre as figuras que apresentam algum tipo de desconhecimento, juízes. Para a gente é até complicado, que não somos da área do direito, compreender. Nas situações em que juízes foram advogados, ou seja, em tese, eles não deveriam conhecer as facilitações que deveriam promover para os advogados? Em regra, sim. A gente se depara com situações que muitos juízes são juízes de carreira. Né? Eles, apesar de terem graduado no curso de Direito, mas ingressaram logo na carreira da magistratura e não tiveram oportunidade de advogar. Então, a maioria dos juízes que são egressos mesmo do concurso público, do própria magistratura, eles não tiveram tanto acesso com o Estatuto da Advocacia e acaba deixando de lado até o próprio servidor, que acaba dificultando o acesso aos autos. Então, violando a prerrogativa, violando o acesso aos autos, violando o acesso ao constituinte, isso provoca, em regra, um caos, que a ordem está sempre buscando uma conversa, uma aproximação, para quê? Para que sinta-se aquele clima de trabalho coeso, aquele trabalho comum entre as três esferas, Ministério Público, Magistratura e Advocacia, consequentemente melhorando toda a estrutura do aparato judiciário. Já houve algum avanço ou o momento ainda é de colocar sementes? Não, há pouco tempo nós voltamos de uma viagem do interior, um determinado interior, Coelho Neto, onde os magistrados, eles diziam peremptoriamente que não expediam alvará no nome tanto do advogado quanto do constituinte, só no nome do constituinte. Isso gerava um desconforto muito grande para o advogado, porque alguns clientes recebiam dinheiro e não repassavam a verba contratual do advogado. Então nós viajamos para lá, conversamos com o magistrado, deixando bem claro para ele que caso isso algum dia ocorresse com um advogado que levantasse os valores e não repassasse para o seu cliente, teria duas trincheiras, que era a OAB para punir administrativamente, teria a esfera criminal e teria a esfera cível. Ao passo que, quando o constituinte ele recebe os valores que estão nos honorários, o advogado ele fica sem receber, porque não tem a quem recorrer. Essa relação entre advogados e juízes, ela é naturalmente tensa, doutor Gustavo? Não, é bem simples. Ela, de certo modo, o juiz tem se mostrado bastante solícito, bastante no sentido de resolver as situações. A OAB também tem se colocado próxima, tem feito diversas salas para os advogados, para que facilite o trabalho do advogado no eixo com o Poder Judiciário. Assim como também o Ministério Público também tem se mostrado de uma forma bastante agradável e solícito. Então, a gente tem notado que esse diálogo é super importante para que aproxime tanto os advogados quanto a magistratura e o próprio Ministério Público. O senhor falou também de conscientização. É um trabalho que envolve explicar e fazer com que os demais que fazem parte de todo esse processo entendam quais são as prerrogativas dos advogados. Mas também existem dificuldades que são de infraestrutura? Bom, no ano passado, quando eu assumi em setembro, o Conselho Federal da OAB disponibilizou tanto a estrutura física quanto a estrutura móvel, cedendo mais um carro para a ordem, que esse carro funciona hoje nas viagens, fornecendo também, além dentro da estrutura móvel, mais
aparelhos celulares para que a gente possa ter um contato direto. Hoje nós temos um link direto, que é o plantão das prerrogativas. O advogado, ele, onde ele estiver no estado, ele pode fazer a reclamação dele, e a reclamação dele chega para nós, e lá nós criamos um setor, que é o setor da procuradoria. Aquilo que for possível de judicializar, a comissão de prerrogativas encaminha para a procuradoria esgota todas as esferas administrativas, não sendo possível, havendo uma violação de prerrogativa mais contundente, a procuradoria ingressa com a medida judicial. E que em todas as vezes que a gente tem entrado com a medida judicial, temos alcançado êxito. A tendência é suavizar essas relações tensas, essas dificuldades que dificultam o próprio processo de atuação do advogado em defesa daqueles que precisam dele. O senhor acredita nisso ou o senhor não é tão, digamos, romântico, né? É um processo que tende a ser tenso e o relaxamento ocorre muito lentamente. Como é que funciona? O processo tem melhorado. Esse trabalho que a Ordem está se fazendo é um trabalho muito bom na concepção do juiz. Toda comarca que a gente visita, os próprios magistrados falam para a gente, disse, olha, é uma das primeiras vezes que eu estou vendo a Ordem se aproximando da gente, solicitando quais são as nossas dificuldades, e a gente está muito satisfeito com isso. Então o trabalho é novo? É novo, praticamente é novo. Na sua gestão? Na minha gestão, que a gente está fazendo esse trabalho de aproximação da Ordem com os magistrados, para que a gente passe essa conscientização para eles da necessidade, da dificuldade do advogado na militância diária na advocacia. E eles têm recebido muito bem, porque anteriormente ficava o Ministério Público, a magistratura e a advocacia só se encontravam no fórum. Hoje a gente está buscando esse encontro para que melhore o serviço no dia a dia da prestação jurisdicional. De modo geral, a sociedade como um todo ganha com isso? Muito, porque o advogado valorizado é uma sociedade com seus direitos assegurados. Quais serão os próximos municípios a serem visitados? Dia 5 estamos indo para Morros e Barreirinhas. Sim. E aí nosso cronograma segue até o semestre de junho de 2018. E julho de 2018 a gente já refaz o semestre até dezembro. Bom, essa entrevista com o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Assistência aos Advogados, doutor Gustavo Carvalho. Por favor, doutor Gustavo, suas considerações finais. Esse é um trabalho que está sendo feito de setembro de 2017, que a nossa intenção é aproximar a advocacia do Ministério Público do Poder Judiciário. Visando o quê? Visando melhorar o atendimento dos advogados, seja na delegacia, seja no próprio fórum, na militância diária, para que o advogado tenha acesso aos autos, tenha acesso ao seu cliente e que com isso a voz do advogado seja reconhecida, os direitos do advogado seja reconhecido, consequentemente do seu constituinte. Isso é um direito constitucional que a Ordem tem buscado no sentido da melhoria da prestação jurisdicional. Obrigado pela entrevista, sucesso então no seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado.